Venha pra comunidade Rama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, é a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Rama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Rama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Vamos fazer algumas leituras. Nessa semana, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião de célula com os pastores lá da África. E estavam presentes o pastor de Maputo, pastor Johnny, pastor José Fernando de Dondo, e alguns outros pastores, que eu não vou conseguir lembrar o nome deles, eles têm um nome diferente, Odálio, Jacinto, e assim, eu não vou conseguir lembrar o nome dos demais. Mas eu compartilhei com eles essa mesma palavra, e eu quero dividir essa palavra com os irmãos. A força da unidade. Amém? Salmo 133, nós começaremos a ler nesse texto, faremos algumas leituras, mas iniciaremos no Salmo 133. Acompanhe comigo, as Escrituras Sagradas dizem assim no verso 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Verso 3. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Esse versículo é um versículo que é muito conhecido de todos os irmãos, que fala a respeito da união. Só tem um detalhe, que esse versículo, onde está a união, no hebraico original, trata-se de koinonia. Koinonia, a tradução é comunhão, é de comunidade, ter tudo em comum. Em alguns lugares, koinonia é tratado não como união, mas como unidade. E tem uma grande diferença entre união e unidade. Eu quero mostrar a diferença para os irmãos. Nós podemos estar unidos neste lugar, porém cada um com um pensamento diferente. União fala de ocupação de um espaço. Unidade fala de ter um único propósito. Estamos unidos, todos querem fazer, cada um várias coisas, e cada um está com um pensamento diferente. Mas todos nós temos unidade no propósito de ir para o céu. Amém, gente? Preste atenção, um outro exemplo de união e unidade. Quando eu tenho um saco de batata, cada batata representa uma pessoa. E a batata tem umas que é mais retangular, outras é mais redonda, outra é mais oval. Elas são todas batatas, mas cada um tem um formato diferente. Mas quando eu pego aquele saco de batata e esmago eles, amasso, eles se tornam purê. O purê é unidade. Todos se tornaram uma única coisa, uma única massa. Perceba, uma coisa é união, outra coisa é unidade. Você tem a tua família.
Você recebe parentes de vários lugares. Dentro da tua casa vocês podem ter união. Mas nem necessariamente, ou não necessariamente, todos os parentes têm unidade com você. Alguns vêm diferente de você, posição política, gosto musical, gosto na alimentação. Podemos ter em um único espaço pessoas com vários pensamentos. Mas o que Deus busca é a unidade, a força da unidade. Não a união apenas em si. Eu não estou dizendo com isso que a união é algo ruim. É até bom estarmos unidos com algumas pessoas, com alguns irmãos, estarmos unidos em alguns lugares. Se o propósito não for ruim, é até bom estarmos em alguns lugares. Mas a gente tem que entender a diferença entre união e unidade. É tanto importante, ou é tão importante a questão da unidade, que quando se trata de família, Deus disse: você vai deixar o seu pai, vai deixar a sua mãe e vai se tornar uma só carne com a tua esposa. Amém? Se nós não nos tornarmos uma só carne, esta família está fadada ao fracasso. Porque o meu dinheiro é meu, o teu dinheiro é teu. Não é bom que isso seja assim. Está fragmentado. Uma família onde o homem quer comprar uma camisa de marca, vivendo como se solteiro fosse, tendo necessidades e demandas de casado, da família, ele tem que ser um. O valor que ele percebe tem que ser empregado na família. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque eu vivo isso. A minha esposa sabe a senha do meu cartão. Eu sei a senha do cartão da minha esposa. Se você olhar o nosso Facebook, exceto aquele que é profissional meu, o Facebook é Priscila e Marcos Paulo. O meu Facebook da igreja, que é o PR Marcos Paulo, está a minha foto e a foto da minha esposa. Eu dou um aconselhamento. Se você quer ser um com a Miriam, Fran, uma única só carne, ponha no teu Facebook a foto de vocês dois e deixe ela possuir a senha. O dia que você estiver falando pelo Messenger no Facebook, é capaz de você estar conversando com a Priscila pensando que está falando comigo. É mais ou menos essa a ideia da unidade. Você vai falar comigo achando que está falando comigo, mas na verdade está falando com ela. Está pensando que está falando com ela e na verdade está falando comigo. Porque nós somos... Me ajuda aí, gente. Nessa hora era para você soltar a voz. Porque nós somos... É muito importante a ideia da unidade dentro da família. Perceba, numa empresa, existe o dono da empresa. Se os funcionários não aderir à visão, o propósito, uma unidade com o patrão, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Uma casa que estiver dividida, ela não subsistirá. Tanto é importante a unidade. Eu vou pedir que você abra, por gentileza, nós iremos voltar depois aqui, mas eu vou pedir que você abra em João capítulo 10, verso 30, e vamos ler apenas a parte A do versículo. João capítulo 10, verso 30, o Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. A ideia de unidade é de ser um. Um no propósito, um na visão, um na missão. Deus quer que nós sejamos um. Vou falar uma coisa para vocês importante. A igreja que vence o desafio do tempo do fim é a igreja que tem unidade. É a igreja que está não apenas unida, mas tem unidade. O meu pensamento chega a ser o pensamento do Fran.
O pensamento do Rafa chega a ser o meu pensamento. O pensamento do Nilo chega a ser o meu pensamento. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando a gente está na noite do carinho, só de olhar um para o outro a gente já se entende. Um rapaz se aproximou, queria pegar comida, mas tinha que ir para a oração e a palavra antes. E ele não queria orar. E nós havíamos já insistido. Mas nós estávamos ali como um. O Nilo pegou o rapaz, deu uma sacudidela nele. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus, ora comigo! E ele, não quero. No final o cara já estava até dando glória. Aleluia! Porque nós somos um. O Nilo olhou, viu que não estava rolando, que ele não estava querendo ir, que ele não estava querendo orar. Mas o propósito e a missão nossa ali era aquela. Tão importante quanto dar o alimento material, a comida para ele, era importante darmos o alimento espiritual, porque era o alimento espiritual que iria tirá-lo daquela situação. Nós estávamos unidos debaixo de uma visão e um propósito. Ser um com o teu irmão é o teu maior desafio. Teu maior desafio não é apenas vir para a igreja estar unido conosco. Teu maior desafio é ser um com o teu irmão. Amém? O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Agora, abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 12, verso 25. Ah, meu camarada, nós estávamos louvando aqui. E Deus me deu uma visão, Fran, enquanto vocês louvavam. Deus me dava uma visão. Eu via brotando do chão flores. Brotava flores do chão. Flores brotavam. O que eu entendi e discerni da parte de Deus? Que no momento do louvor estávamos como unidos, em unanimidade, unidos, não só unidos, mas em unanimidade, sendo um. E aí Deus recebendo os louvores, subindo. A Bíblia fala do aroma suave às narinas de Deus. É tão importante você louvar a Deus junto conosco, se unir a nós em louvores a Deus, que a Bíblia diz que nós vamos nos unir, ser um com os anjos, diante de Deus na eternidade, adorando Ele na beleza da sua santidade. E nós juntos com os anjos, não só unidos, mas em unidade diremos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Seremos um em uma única adoração ao Pai. Aqui estamos treinando. Aqui estamos nos preparando e retomamos o culto de quarta numa maravilha, um treinamento para nós. Sairmos da nossa comodidade e, depois que fechou o ciclo do discipulado, vir adorar a Deus e louvar a Deus agora na quarta também. Amém? Leia comigo porque tem uma revelação poderosa em Cristo Jesus nessa passagem. Mateus, capítulo 12, verso 25, diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Primeiro exemplo da palavra, todo reino. Reino fala de nação. Reino fala de um povo, de uma língua. Se o Brasil não se unir, não subsistirá, será arruinado. O que nós estamos vendo hoje no Brasil? Uma nação que está dividida. Rico por um lado, pobre por outro. Branco por um lado, preto por outro. Hoje nós estamos vendo o Brasil, a nossa nação, dividida. Parte à esquerda e parte à direita. Nunca houve uma polarização tão acirrada como a atual. Porque existem os partidos que são centro-esquerda, centro-direita, mas nós estamos em extremos, extrema-direita
e extrema esquerda. Há poucos dias, nas últimas eleições, um rapaz fez aniversário e foi comemorar, e por alguma razão pessoal, que ele tem o direito dele, fez o aniversário e colocou a festa celebrando um determinado candidato de uma posição política. Infelizmente, na hora passou outra pessoa que defendia uma outra bandeira política. Sabe o que aconteceu? Colisão, e acabou em morte. Um aniversário acabando em morte, porque uma nação está dividida. Há poucos dias ouvimos um testemunho da Xuxa. Ela disse que a irmã dela era bolsonarista roxa e ficava mandando mensagens para ela, de forma que ela se sentiu muito aborrecida. E ela falou: fulana, para, a irmã dela estava na Espanha, para, eu vou te bloquear. E a irmã dela mandava mensagens diuturnamente. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui recebem mensagens políticas e ficam mandando para o outro. Talvez você esteja causando aborrecimento no outro e não percebe. E aí ficou mandando mensagem. Ela pegou e bloqueou a irmã. E ela disse no coração dela, pensando: meu aniversário vai ser agora, depois que virar o ano, em abril. Minha irmã vai vir da Espanha comemorar comigo e nós faremos as pazes novamente. Ela só não contava com uma coisa, que a vida e a morte não está no controle dela. A irmã dela morreu. E ela, com lágrimas, debaixo de uma forte emoção, de remorso, ela disse: como eu pude deixar essa desgraça dividir a minha família? E eu estou falando aqui porque essa tem sido a realidade de muitas famílias. Pessoas que pararam de falar com outras pessoas da própria família por divisão política. Uma nação que está dividida, ela está debaixo de maldição. A Bíblia diz que não subsistirá reino dividido, fica em ruína. Aí a Bíblia vem para uma outra esfera. Sai de reino e vem para a cidade. E toda cidades são os nossos municípios. Já tem um outro tipo de divisão dentro dos municípios. Chegou ao extremo, irmãos, que uma pessoa que mora num determinado lugar não pode frequentar o outro lugar, por causa de divisão de facções criminosas. Chegou ao ponto que as cidades estão divididas. E alguns de vocês que aqui congregam já vivenciam essa realidade. Quantos de nós já ouvimos de pessoas que moravam num lugar e chegou em outra, foi abordado e cerceado? Alguns que foram mortos, porque a pergunta é: aonde você mora? E é curioso, porque o pessoal que mora fora do Brasil não tem dimensão o que é isso. Quando se fala onde você mora, dependendo do local que você mora, e for visitar um parente em outro local, a cidade está dividida. Você corre risco de perder a sua vida. É verdade ou mentira, irmãos? Essa é uma realidade. E a Bíblia diz que assim como um reino dividido estará em ruína, uma cidade dividida estará em ruínas também. Agora, saindo dessa esfera, a gente vem para uma situação um pouco pior. Porque nós vemos reinos divididos, cidades divididas, mas o pior, o que te causa mais problema, são casas divididas. A Bíblia diz: ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Existem pessoas que quando chegam em casa estão parecendo que está entrando na faixa de Gaza. Porque o lugar onde ela mais é atingida às vezes é dentro de casa.
O marido se levanta contra a mulher se levanta contra o marido, o filho se levanta contra os pais, e o conflito está instaurado dentro daquele lar. Uma casa dividida não subsiste. Mas eu tenho algo muito poderoso para te falar. Porque o Senhor Jesus disse: eu vim para destruir as obras do diabo. Essa obra de divisão maligna nos reinos, nas cidades e nas casas só tem uma forma de ser combatida. Porque são espíritos territoriais, espíritos malignos, maus territoriais que operam. E a Bíblia diz que apenas através de jejum e oração venceremos algumas potestades que estão atuando no reino, na cidade e dentro dos lares. E eu e você fomos chamados por Deus para trazer Jesus para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas cidades, para dentro do nosso país. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Se o Senhor Jesus for o Senhor da nação, haverá paz. Se o Senhor Jesus for o Senhor daquela cidade, haverá paz. Se o Senhor Jesus for o Senhor daquela família, naquela casa, haverá paz. Às vezes tudo que falta é Jesus naquela família, é Jesus naquela cidade, é Jesus naquela nação. Essa é uma palavra que o Senhor nos trouxe revelada, irmãos. Porque eu creio que Deus é poderoso para começar um movimento de avivamento em Xerém, através das nossas casas, através das nossas cidades, através do nosso país. Eu estou liberando uma palavra hoje, que ela não diz respeito apenas ao bairro do Beira Serra, Santo Antônio da Serra, Xerém. Estou liberando uma palavra que pode surtir efeito em nossa nação, em nossa cidade, em nossas famílias, através das nossas casas. Eu dizia para os irmãos na célula, houve uma época em que nós passávamos na rua e ouvíamos louvores muito alto na casa dos irmãos, aqueles que eram crentes, ao ponto de incomodar os vizinhos. Hoje já não se ouve mais louvor, nem louvores. Hoje é um silêncio absurdo. Parece que vivemos debaixo de um medo, debaixo de um silêncio espiritual terrível. Eu sou de uma geração, quando eu me converti, que aos domingos os crentes se reuniam e faziam culto ao ar livre nas esquinas. Em cada esquina era capaz de vermos os irmãos da assembleia, assim como eu estou vestido, de camisa, de gravata, de calça, de terno, e estavam num calor intenso, sem reclamar, todos louvando a Deus, homens, mulheres, crianças. Mas essa fase parece que acabou. A gente entregou nossas cidades para o maligno. E hoje você vai em alguns lugares, cidades que estão divididas, são barricadas pelas esquinas. Isso manda uma informação para a gente, uma informação importante, que nós abandonamos alguns hábitos. Quando os Estados Unidos foi atacado e as Torres Gêmeas foram atacadas pelos terroristas, naquela época Billy Graham, ele era um dos consultores da presidência. E algumas pessoas foram procurá-lo. Chegou no local onde ele estava. Ele não podia atender, que ele já estava bem doente. E perguntaram para ele: seu Billy Graham, por que Deus e aonde ele estava quando as torres foram atacadas e milhares, centenas de pessoas foram mortas? Onde Deus estava que deixou essa injustiça acontecer? Billy Graham, óbvio, não pôde atender, mas mandou a filha dele falar com as pessoas que estavam indagando lá embaixo. E a resposta que a filha dele trouxe: no mesmo lugar, quando tiraram Deus das escolas,
quando tiraram Deus das cidades, quando proibiram de cultuar dentro dos trens, do mesmo lugar, quando proibiram de cultuar nas barcas, no mesmo lugar, quando impediram o crescimento da igreja nos lares, Deus estava no mesmo lugar quando impediram de que fosse feito trabalhos evangelísticos dentro dos hospitais, quando proibiu-se de fazer encontro nas praças. Deus está no mesmo lugar quando proibiram ele de entrar nas escolas. A eficácia do poder de Satanás no tempo do fim é segundo a autorização que nós demos para o maligno, no país, nas cidades e nos nossos lares. Chegou a hora, irmãos, de nós nos manifestarmos como filhos de Deus. A Bíblia diz: toda a criação espera a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Sabe como os filhos de Deus operam? Pega a sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 5, verso 9. Diz assim as Escrituras Sagradas, Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Chegou a hora dos filhos de Deus se manifestarem. Como, irmãos? Levando a palavra e o ministério da reconciliação, reconciliando a nação com Deus, reconciliando as cidades com Deus, reconciliando os lares, as casas com Deus. Preste atenção. Na década de 80/90, nós vimos o avivamento das Ilhas Fuji. Até pouco tempo atrás eu tinha um vídeo, mas você pode ir no YouTube e procurar o avivamento das Ilhas Fuji. Era uma ilha que estava assolada pela criminalidade, assalto, morticínio, violência, fome, miséria. E de repente um homem que temia a Deus assume a presidência. A primeira atitude dele como presidente foi reunir no seu pronunciamento pedindo, junto com todos os moradores, perdão a Deus por ter se afastado de Deus, pela nação dele ter cometido muitos pecados. E ele ali se humilhou diante de Deus. E toda a nação começou num movimento de humilhação e uma transformação poderosa. Os peixes em lagos que estavam mortos começaram a voltar à vida. A violência recuou. Os jovens que estavam atolados na criminalidade, no uso de drogas, cocaína, maconha, foi abandonando aquela prática. Começaram a retornar a ir às igrejas. As crianças começaram a ter vontade de louvar a Deus. Aquela ilha passou por um avivamento como nunca antes. Começou a chegar ajuda de todos os lados, alimentos. Começaram as pessoas a orar nas esquinas e evangelizar. Os bandidos começaram a ser presos, aqueles que queriam continuar na vida criminosa. A justiça estava voltando a reinar naquelas ilhas, nas Ilhas Fuji. E algo lindo começou a acontecer, uma transformação naquela ilha. Irmãos, guarde o que eu estou trazendo hoje aqui para os irmãos, que essa palavra é uma palavra profética que pode trazer destino para uma vida que está se perdendo, para uma cidade que está se perdendo, para uma família ou para essa nação. O segredo está em retornar à comunhão com Deus. O Brasil se distanciou muito da presença de Deus. Nossas cidades se distanciaram, fazendo pactos com demônios. Quando eu viajei e cheguei na Bahia, o dia que eu desci na Bahia, eu desci e já senti uma pressão espiritual absurda. Naquele dia estavam entregando a chave da cidade
para o Rei Momo e para Iemanjá. A primeira vez que eu fui no Rio Grande do Sul, quando eu cheguei, uma pressão absurda. Lá existe uma festa que é regional. Toda a cidade para e vai para a festa chamada Rainha do Mar. Lá estava sendo entregue as chaves da cidade para Iemanjá. A atuação de Satanás é segundo a eficácia da autorização que nós damos. Chegou a hora de nós retomarmos e entregarmos a quem de direito, ao Senhor Jesus, a chave da nossa casa, a chave da nossa cidade e a chave da nossa nação. Quando eu fui daqui para a África, que eu desci em Angola, foi o primeiro país depois de Guarulhos que chegamos. A primeira coisa que eu e o pastor Leandro fizemos foi orar por aquela nação. Chegamos no local, se você ver os vídeos que produzimos, chegamos naquele local em Angola e começamos a orar em Angola, abençoando aquela nação e pedindo que o Senhor Jesus reinasse naquele lugar. Quando chegamos na capital da África, África do Sul, aliás, a primeira coisa que pusemos os pés ali, abençoamos aquela nação. Quando chegamos em Moçambique, que descemos lá, a primeira coisa foi abençoar aquela nação. Deus está querendo que nós o coloquemos no seu lugar de honra, no seu lugar devido. Amém? O segredo da igreja está na unidade. E o segredo de restaurar a nação, as cidades e as casas, os lares, as famílias, é entregar o primeiro lugar para o Senhor Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para vocês que o maior trabalho, vou ressaltar o trabalho do pastor e o trabalho dos líderes e o trabalho de Satanás. O maior trabalho dos pastores e dos líderes é ser agentes pacificadores para serem chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. O nosso maior trabalho é fazer manutenção da paz entre os irmãos, nos ministérios, nas famílias. E cada um de nós, líderes, pastores, deveria se empenhar para ser chamados filhos de Deus, se empenhar na pacificação entre os irmãos. Esse é o trabalho dos pastores e dos líderes. Quando você vê um pastor que está falando mal de um outro grupo, quando você vê um pastor que está disseminando divisão, esse espírito não é de Deus. Ou um líder, seja lá quem for. O outro detalhe importante é o trabalho que nós temos que observar que Satanás faz. A função típica de Satanás é matar, roubar e destruir. Como que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso semeando contenda. Marido e mulher, presidente com presidente. Vocês viram há pouco tempo a declaração do presidente do Brasil e viram a reação do presidente de Israel? Vocês viram as declarações do presidente da Rússia? Viram as declarações do presidente do outro país que ele combatia? O trabalho típico de Satanás é semear contenda. E a Bíblia diz assim: 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª ele abomina: o que semeia contenda entre irmãos. Isso é bíblico. Satanás vem com uma missão precípua. A missão de Satanás é te separar da tua esposa. A missão de Satanás é te separar da sua casa, dos conflitos da tua família. A missão de Satanás é colocar em conflito nação contra nação. A missão típica de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele tenta primeiro matar. Se não conseguir, ele tenta roubar. Se ele não conseguir, ele tenta destruir. E a missão nossa, filhos de Deus, sermos pacificadores. Mas pastor, fulano é tão chato. Fulano é tão chato que eu não aguento mais, eu não suporto mais. Aí ele diz assim: você tem que perdoar teu irmão 7 vezes? Não. 7 vezes 70, se for necessário.
Se você puder e aguentar ainda esse discurso, dá uma olhada para a pessoa do seu lado e fala assim: vou ter que te suportar. Não tem jeito. Lembra do Zagalo? Ele entendeu direitinho a missão. Vocês vão ter que me engolir. Zagalo entendeu a missão direitinho. Tem uns que você ama, tem outros que você suporta, e tem outros que você vai ter que engolir. Não tem jeito. Talvez uns me amem, talvez outros me suportem, talvez outros me engulam. Mas eu estou contigo até a morte, até depois da morte, até depois do fim. Amém, irmão? Queria pedir que você ficasse de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu ia pedir a Letícia para vir aqui para a gente cantar uma canção. Pode ser, Letícia? Pode? Aleluia. Chama a Letícia para a gente cantar uma canção aqui e fazer dessa canção a nossa oração. Eu ia fazer um pedido para você também. Se você puder, segure a mão da pessoa do seu lado. Porque é com ela que você vai entrar no reino dos céus. Aqui, Nilson. Segura a mão da Miriam aí. Que benção. Segura a mão da pessoa aí. Vamos fazer no violão? Vamos? Vamos? Vamos fazer dessa canção a nossa oração? Ela perguntou para mim assim, qual música? Eu quase que eu falei, essa mesmo. Amém, Fran? Vamos? Nós vamos fazer dessa canção a nossa oração e eu queria pedir que você orasse junto comigo nessa canção. Sabe por quê, irmãos? A gente enfrenta tantas lutas. Talvez você esteja enfrentando um tempo tão difícil na sua vida. E às vezes tudo o que falta é você entregar nas mãos de Jesus esse motivo de guerra, esse motivo de conflito, essa luta que você tem enfrentado, essa batalha. Dar o lugar do senhorio de Cristo. É a única coisa que falta de repente. Talvez pessoas em casa estão nos ouvindo agora, as lágrimas, e pensando, mas está tudo bagunçado. E talvez tudo tenha bagunçado justamente porque você tirou o primeiro lugar de Cristo da sua vida. E aí onde você estiver, faz dessa canção a sua oração também e vamos nos voltar para o Senhor. Amém? Feche os seus olhos para nós declararmos isso nessa noite. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos.
só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Pode aplaudir bem forte a Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Amém. Igreja Comunidade Ramá Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Ramá Xerém, para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida.